Boa noite, pessoal, tudo bem? Sejam todos bem-vindos aí a mais um encontro da nossa terapêutica do amor e dos estudos para a paz. Vamos aguardar aí alguns instantes iniciais até que o pessoal vá chegando e aí na sequência vamos fazer a nossa abertura. Boa noite, boa noite. Tudo bem, Ângela? Bem-vinda. Muito obrigado pelo prestígio. Oi, Cami, tudo bem? Bem-vinda. Olá, pessoal, boa noite. Vamos chegando devagarinho. Já vão conferindo se deixaram preparado o seu jarro de água. Procurem colocar um pano branco sobre o jarro de água, tá? De preferência um tecido de algodão ou natural, né? O importante é que evitemos que seja sintético, pela condutibilidade eletromagnética que os tecidos naturais têm. Favorecem mais o processo da magnetização da imantação das águas, tá? Então, vão preparando. Oi, Lu. Luciana, tudo bom, meu amor? Bem-vinda. Boa noite. Oi, fofa, tudo bom? Vamos chegando. E assim, vamos dando início, então, ao nosso trabalho da noite de hoje. Pedindo que, especialmente nessa noite, vocês pensem em perguntas, certo? Vamos criar um momento aqui para as perguntas, né? Que eu acho que são importantes de serem feitas. Oi, Crista, tudo bom, meu amor? Boa noite, bem-vinda. Pensem em perguntas que gostariam de fazer sobre o que nós vamos discorrer na noite de hoje, até porque um dos temas da nossa live de hoje envolve fazermos melhores perguntas, tá? Oi, Vivi, tudo bom? Um abraço pro Gustavo também. Beijo, meu amor. Oi, Dana, tudo bom? Boa noite, Solange. Bem-vindos. Hoje um dos temas que nós vamos trabalhar, né, que vai ser um tema central desse encontro, é se o que nós devemos buscar são respostas para a nossa vida, ou elaborarmos melhor as perguntas que nós fazemos para a vida. Porque se a gente fizer perguntas equivocadas, por mais que venham respostas para essas perguntas, e podem até ser respostas certas, mas são respostas certas para perguntas que não nos levam ao foco de nós mesmos, né? Que não nos fazem nos conectar com a verdade, né? Com a nossa verdade interior. Boa noite, Clá. Bem-vinda, meu amor. Então vamos começar com a nossa prece de abertura e com a preparação das águas, não é? Procurem pedir durante a oração de abertura que os benfeitores magnetizem as águas de vocês. Boa noite, Karen. Bem-vinda, meu amor. Magnetizem as águas de vocês com fluidos necessários para desenvolver em nós resiliência e resistência. Resiliência entendida como esta capacidade que a gente desenvolve ou pode desenvolver de ter mais força para lidar com as pressões, com as opressões, com as angústias, com os medos. Uma capacidade maior de nós nos adaptarmos a situações que às vezes não estão sob o nosso controle, não é? Não estão sob o nosso poder decisório,
e que de alguma maneira podem nos tirar do nosso eixo, né? Tem potenciais para conseguir nos magnetizar para sairmos do nosso eixo interior. Então, que as águas de hoje possam ser magnetizadas com a luz e com a força necessária para nos ajudar a ficarmos centrados, a ficarmos atentos, a ficarmos conectados com a nossa essência de luz, com os nossos guias e amparadores, receptivos a todas as intuições possíveis que nos ajudem a enxergar o que precisa ser enxergado, a nos alertar sobre o que precisamos estar alertas, para tomarmos as decisões melhores possíveis, né? Diante das experiências, das provações que a vida nos traz. Então vamos neste momento buscar uma postura de concentração, de entrega, pedindo aos benfeitores de luz do espaço terapêutico Educação da Consciência, responsável por este canal, a terapêutica do amor, os estudos para a paz, e aos mentores de cada um dos irmãos presentes a esta live, e a todos que assistirão este vídeo gravado, que possam se conectar também e conectar com os seres amorosos que os orientam, que os intuem, a fim de que o que permaneça e prevaleça neste encontro seja o direcionamento de consciências sábias, regendo o nosso íntimo e nos inspirando a entendimentos, processamentos e devolutivas sábias para com cada uma das experiências que chegam até nós, para nos desenvolver, para nos aprimorar na nossa condição humana, na nossa força humana, entendida aqui força humana como força humanizante, humanizada, humanizadora, humanitária, mestres da luz, em nome de Deus, em nome do Divino Mestre Jesus, da falange espiritual de Dom Inácio de Loyola, Dr. Augusto de Almeida, Alfonsos, Rei Salomão, Adolfo Bezerra de Menezes, em nome de Hermes Trismegistus, o 3 vezes grande, sábio e iluminado, em nome de Siddhartha Gautama, o Buda, de Mahatma Gandhi, de Satya Sai Baba, Yogananda, André Luiz, Emmanuel, Francisco Cândido Xavier, São Francisco de Assis, a toda a grande fraternidade branca, Mestras Nada, Kuan Yin, Rovena, Elmória, Serapis Bey, Confúcio, Lanto, Hilarion, Saint Germain e todos os que sustentam os raios do Criador e da criação. Em nome dos sacerdotes iniciados de Lemúria e Atlântida em sua era de ouro, da consciência dévica dos cristais, em nome de Irmã Dulce, de Madre Teresa de Calcutá, Irmã Sheila, Maria de Nazaré, que
que os cavaleiros da luz adentrem a residência de cada um dos irmãos, com a sua autorização, com a autorização do seu querer, e possam operar uma limpeza magnética em todos os lares. Força do raio violeta, estenda-se sobre cada um dos cômodos dos lares de meus irmãos, e que seja feita uma varredura magnética, passando por estas correntes todos os miasmas, todas as formas pensamento negativas, todos os trabalhos de Goécia, larvas astrais, vibriões psíquicos e toda e qualquer energia dissonante que vise desconectar a consciência e o coração de meus irmãos da luz e do amor, da justiça e da prudência, da saúde e da vida. E que seja instaurado o fogo trino, o fogo dourado, fogo rosa e o fogo azul, acendendo na essência de cada irmão e predominando sobre o campo eletromagnético de cada residência, com a força do amor incondicional, com a força da vontade de potência, a vontade firme, a vontade decidida, a vontade resoluta, e o fogo dourado da sabedoria, da autoiluminação, do discernimento, da prosperidade, da abundância no pensar, no sentir e no agir, regendo o querer de cada irmão. Forças brancas, forças do bem, vinde em nosso auxílio. Forças brancas, forças do bem, vinde em nosso auxílio. Forças brancas, forças do bem, vinde em nosso auxílio. É em nome do Pai e da Mãe da vida, é em nome do Filho e é em nome do Espírito Santificado, é em todos nós. E abrindo estes trabalhos, sob a batuta dos guardiões e condutores da evolução de nossa humanidade, através da prece que o Cristo nos ensinou e da oração a Maria, Mãe Santíssima, pedimos a autorização para darmos por abertos os trabalhos de estudos para a paz, a terapêutica do amor, o autoconhecimento, o desenvolvimento dos potenciais que nos levam a ultrapassar tudo aquilo que nos mantém na dimensão da ação e da reação, para irmos para a dimensão da proatividade, para irmos para a dimensão da plena regência do nosso querer, o querer que vem do fogo luminoso que habita o nosso ser, a nossa essência. Pai nosso, que estais em toda a harmonia do universo, santificado seja o vosso sublime e sagrado nome, Senhor. Venha a nós o vosso reino, que se cumpra a vossa vontade, não a nossa, assim na terra como no espaço e em todos os mundos habitados. Dai-nos hoje o pão do corpo e o pão do Espírito. Perdoai as nossas dívidas, na proporção em que também nós nos empenharmos
diariamente, no sublime exercício do perdão, aos nossos devedores e ofensores. E não nos deixeis sucumbir diante das tentações da matéria. Livrai-nos de todos os males, do corpo, da mente e do espírito, porque vós sois o poder, vós sois a glória para todos sempre. Vós sois o reino, vós sois a justiça e a bondade. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai por todos nós, filhos e filhas em evolução, agora e na hora de nossa vitória sobre o medo, sobre a culpa, sobre a morte para todo sempre. E que meus irmãos possam receber, neste instante, o fogo da vida, animando seus pensamentos, o fogo da virtude, animando seus corações, o fogo da coragem, da determinação, da perseverança, do foco, animando o plano das suas ações. E em nome de Deus, estejam abertos os trabalhos desta noite, e que assim seja. Capítulo 5 de O Evangelho segundo o Espiritismo, causas anteriores das aflições. Mas, se há males dos quais o homem é a causa primeira nesta vida, há outros, pelo menos na aparência, que lhe são completamente estranhos e que parecem atingi-lo como por fatalidade. Tal é, por exemplo, a perda de seres queridos e a de arrimos de família. Tais são ainda os acidentes que nenhuma providência poderia impedir, os reveses de fortuna que frustram todas as medidas de prudência, os flagelos naturais e as enfermidades de nascimento, sobretudo aquelas que tiram aos infelizes os meios de ganhar sua vida pelo trabalho, como as deformidades, a idiotia, o cretinismo e etc. Aqueles que nascem em semelhantes condições, seguramente, nada fizeram nesta vida para merecer uma sorte tão triste, sem compensação, que não podiam evitar, impotentes para mudarem por si mesmos, e que os coloca à mercê da comiseração pública. Por que, pois, seres tão infelizes, ao passo que, ao seu lado, sob o mesmo teto, na mesma família, outros são favorecidos sob todos os aspectos? Que dizer, enfim, dessas crianças que morrem em tenra idade e não conheceram da vida senão o sofrimento? Problemas que nenhuma filosofia pôde ainda resolver, anomalias que nenhuma religião pôde justificar, e que seriam a negação da bondade, da justiça e da providência de Deus, na hipótese de ser a alma criada ao mesmo tempo que o corpo, e sua sorte estar irrevogavelmente fixada após uma estada de alguns instantes na terra.
Que fizeram essas almas que acabaram de sair das mãos do Criador para suportar tantas misérias neste mundo e merecer no futuro uma recompensa ou uma punição qualquer, quando não puderam fazer nem o bem nem o mal? Entretanto, em virtude do axioma de que todo efeito tem uma causa, essas misérias são efeitos que devem ter uma causa, e desde que se admita um Deus justo, essa causa deve ser justa. Ora, a causa precedendo sempre o efeito, uma vez que não está na vida atual, deve ser anterior a ela. Quer dizer, pertencer a uma existência precedente. Por outro lado, Deus, não podendo punir pelo bem que se fez, nem pelo mal que não se fez, se somos punidos, é porque fizemos o mal. Se não fizemos o mal nesta vida, o fizemos numa outra. É uma alternativa da qual é impossível escapar e na qual a lógica diz: de que lado está a justiça de Deus? O homem, pois, não é sempre punido ou completamente punido na sua existência presente, mas não escapa jamais às consequências de suas faltas. A prosperidade do mal não é senão momentânea, e se ele não expia hoje, expiará amanhã, ao passo que aquele que sofre está expiando seu passado. A infelicidade que à primeira vista parece imerecida tem, pois, sua razão de ser. E aquele que sofre pode sempre dizer: perdoai-me, Senhor, porque pequei. Vamos parar aqui. Este é o item 6 do capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo, cujo título principal do capítulo é Bem-aventurados os aflitos. E aí está dentro do subitem Causas anteriores das aflições, item número 6. Muito bem, aqui nesta parte o Evangelho traz algumas palavras que eu acho importante que a gente juntos construa com novos sentidos, com novas leituras, porque são palavras que, se compreendidas ao pé da letra, ficam demasiadamente dogmáticas, né? Sustentam o dogmatismo que nós recebemos como herança milenar de uma cultura em que, por longo tempo, uma religião imperou, não é? Uma religião era a ordem e a lei da sociedade. Uma religião era a oficial. E somente nesta religião era possível nós nos declararmos seres religiosos ou cristãos. E fora desta religião, até éramos vistos de uma forma não muito meritória perante a sociedade. Então, começando pelo final da mensagem, onde diz lá, né, a infelicidade que à primeira vista parece imerecida tem, pois, sua razão de ser, e aquele que sofre pode sempre dizer: perdoai-me, Senhor, porque pequei. Vamos entender aqui então esse pecado, né, para que ele fique bem traduzido dentro de nós, não com o espírito dogmático. Não é que os princípios católicos nos fundaram, né? Fundaram na nossa consciência e no nosso inconsciente coletivo. Pecar aqui, né, deve ser compreendido com o sentido de nos comprometemos perante a lei cósmica.
perdoai-me, Senhor, porque pequei, quer dizer aqui, Senhor, consciência em mim, eu superior. Ajudai-me a limpar da minha própria consciência. Ajudai-me a depurar através das minhas ações e escolhas os resultados daquilo que eu colho hoje, que são frutos de imprudências minhas do passado, de distanciamentos meus da harmonia, do equilíbrio e da justiça cósmica. Não é um Senhor que está fora que vai nos perdoar. Boa noite, Milene. Bem-vinda, meu amor. Este Senhor aqui que nós estamos falando, gente, é o nosso Senhor interno. É a nossa ancestralidade de sabedoria. É o Deus cósmico que existe em todos nós, é a centelha divina. Somos nós, é a nossa consciência que tem que nos perdoar por quem nós escolhemos ser e por quem nós estamos optando trabalhar por nos tornar. Então, não há nenhum juiz externo que vai nos julgar ou que esteja nos julgando. O que ocorre é que não importa o que nós façamos, ou pensamos, ou digamos, ou deixemos de dizer, que não fique nos registros da nossa consciência, passa por nós. Não tem como fugir. Eu sei o que eu sinto, eu sei o que eu penso, eu sei o que eu falo, eu sei o que eu gostaria de ter falado e não falei. Eu sei. Então, este saber é que, em alguma medida, quando sentimos que a escolha que nós fizemos deste pensar, deste dizer, deste deixar de dizer, deste fazer, foi algo que trouxe um resultado na nossa vida, que nos distanciou das leis cósmicas, que nos distanciou da justiça e da ética, que nos favoreceu em prejuízo de outrem, que favoreceu a outrem porque eu tinha um interesse particular para poder prestar esse favor, porque eu queria ganhar algo em troca. São estas questões que fazem com que a nossa consciência se sinta culpada, né? E nos culpe no sentido de nos acuse internamente. Olha, você tem coisas a ajustar. Você sabe o que você varreu para baixo do seu tapete. Quando você vai levantar a aba do tapete e tirar para fora e limpar? Até quando você vai camuflar, querendo dizer que está limpo ou que está sujo? Então, este Senhor que precisa nos perdoar dos nossos pecados, é esta consciência que precisa se limpar do que ela sabe, com o que ela compactua. O pecado aqui é cada vez que eu tento fazer aparentar que está justo, está certo, algo que a minha essência sabe que não está. Algo que eu sinto dentro de mim vibrar negativamente quando eu autorizo que se manifeste em mim uma negatividade. Se eu sinto ira, se eu sinto raiva, eu sei os resultados do que é isso passando dentro de mim. Não tem como alguém me convencer de que isso pode ser benéfico e positivo, sentir ira e sentir raiva. Porque quando eu sinto ira e raiva, tem como ao mesmo tempo eu sentir paz, tem como ao mesmo tempo eu sentir amorosidade, compaixão, condescendência, compreensão, solicitude, benevolência. Entende? É incompatível. Então, no momento em que eu senti aquilo, por mais que muitos de nós, às vezes, nos debrucemos, né, em buscar 1000 desculpas, pretextos para, não, mas eu senti isso porque fulano me provocou, não, mas eu fiz isso porque
tal situação aconteceu e foi injusta. O que externamente mobilizou a raiva que existe dentro de nós é uma outra questão. Mas não anula o fato de que a raiva ainda está dentro de nós. Ainda existem coisas que conseguem trazer à tona dos nossos pensamentos e sentimentos a raiva, a indignação, a mágoa, a frustração, o ressentimento, a raiva, o desejo de vingança, o espraguejamento, o julgamento. As situações externas, elas surgem no nosso caminho justamente porque lá dentro, na essência, ainda existem elementos em mim que, se são raivosos, se são prepotentes, se são arrogantes, se são indisciplinados, se são uma série de antivirtudes, inevitavelmente, mesmo que na hora eu não esteja sentindo isso, o meu campo eletromagnético sabe que na minha essência ainda aquilo perdura. Eu ainda não depurei, eu ainda não lapidei. O meu Senhor sabe, o Deus em mim sabe o que ainda habita ali. Então, no nosso dia a dia, na mecânica do dia a dia, eu acabo indo para lugares ou cruzando com pessoas, eu sou magnetizado para estar em espaços e ambientes, em contextos, em que eu vou ser exposto a situações, a incompreensões, a palavras malditas, atravessadas, né, dos outros, e que vão ressonar no meu campo, para que quando despertar novamente aquela energia da raiva, da indignação, da frustração, da mágoa, do julgamento, etc., é para eu me dar conta, nossa, ainda está aqui. Isso ainda existe, ainda tem coisas de fora que conseguem mexer comigo por dentro e trazer a pior versão de mim. Ainda existe uma versão negativada. Eu ainda não lapidei, não burilei. Eu não consigo vivenciar essa experiência e passar por ela com uma superioridade ético-moral. Isso ainda me incomoda. Isso ainda me alfineta. Eu ainda tenho um orgulho, um ego, uma arrogância, uma prepotência, uma série de coisas que mobilizam essa energia em mim e fazem com que venha à tona. O que eu preciso fazer para domar o meu touro? Então, quando o Evangelho fala, perdoai-me, Senhor, porque pequei, é tipo assim, consciência, né? Me ajuda a construir os lastros para que eu aprenda a fazer o necessário para parar de pecar, no sentido aqui de fugir dos princípios da ética, parar de produzir efeitos negativados, para que eu consiga me absolver de mim mesmo, para que eu consiga me absolver das cobranças que eu faço para mim, que eu não consigo fugir da minha consciência me cobrando, do quanto eu sei que sou amoroso mesmo ou não. Ou sou, às vezes, se a situação é conveniente, se a situação for um pouco mais desafiadora, eu já não consigo ser essa amorosidade toda. E estou falando isso, meus irmãos, com conhecimento de causa. É fácil falar de amor aqui com vocês quando nós fazemos prece de abertura, quando nós convocamos seres de luz para estar ao nosso lado, quando a gente abre o Evangelho, lê palavras que trazem uma imantação sagrada, mantrânica no conteúdo, na essência, no valor moral do que provoca de reflexões em nós, e estar brando, estar pacífico, com uma música ambiente que induz também a uma elevação vibratória mental. É fácil ser amoroso assim. Mas há outras situações em que a gente sabe o quanto a gente é testado e provocado. E aí não se sustenta toda essa amorosidade assim. E se ela não se sustenta é justamente para a gente se dar conta, olha, né? Eu sei que você está querendo se melhorar, coisa e tal, mas continue querendo e continue trabalhando por essa melhora,
mas se dê conta de que em qual degrau você realmente está da sua escadaria evolutiva. Não queira achar que você está num degrau que você ainda não está. Não queira achar que você é menos do que o que você já é, e não se atreva a achar que você é tão mais do que o que você já conseguiu ser. Tente adquirir uma consciência de qual é o seu limite, de qual é o seu patamar de desenvolvimento, e da paciência, da perseverança, da resignação, da persistência necessários para você avançar neste processo. Então, quando o Evangelho aqui nos traz esta reflexão, né, sobre causas anteriores das aflições, é que não há nenhuma aflição. Aflição aqui é todo e qualquer processo de tribulação, desafio, né, dor, dor moral, dor afetiva, dor mental, remorso, limitação física, que nós possamos estar suscetíveis a viver, ou estejamos vivendo, ou já tenhamos vivido. E mesmo que isso se dê no início do nosso processo encarnatório, nós não somos vítimas. Nós sabíamos para que mãe e que pai nós estávamos vindo, se eles permaneceriam presentes no nosso caminho, nos assumiriam do início ao fim da encarnação, ou se um deles, né, ou os dois, largariam fora. Nós sabíamos o que nós tínhamos que ajustar de contas perante a lei e pedimos determinados testes e provas. Se a gente teve prudência para pedir um teste e prova que realmente nós tínhamos força de dar conta, ou pedimos um que a gente achava que tinha força, mas depois vimos que era forte demais, desafiador demais, e aí a gente só viu quando já estava aqui, aí são outros 500. Agora, nós não podemos alegar sob hipótese alguma, né? Quem alega ainda, quem fala muito, quem acredita muito nessa questão assim, eu não pedi para nascer, eu não pedi para vir nessa família, nesse contexto, é porque estudou pouco. Se tivesse estudado um pouco mais as leis do espírito, da vida, né? Da vida, da morte, da transformação desta morte e das possibilidades de nascer e renascer sempre, inclusive na mesma vida. A gente pode morrer em relação a muitas coisas em nós e nascer em relação a muitas coisas que precisam nascer de dentro de nós. Então, na mesma vida a gente pode reencarnar. Cada dia a gente pode estar morrendo e reencarnando. Porque reencarnar tem a ver com o que você vai encarnando em você, vai corporificando, vai conseguindo manifestar na sua ética, no seu comportamento. Cada coisa que você vive e como reage e faz tudo aquilo mobilizar no seu sistema circulatório, no seu sistema nervoso, nas suas conexões sinápticos cerebrais, né? De amadurecimento, de entendimento, de reflexão, de não reflexão. Você vai encarnando aqueles princípios na sua, no seu registro, no seu DNA eletromagnético, não é? Oi, Lorenzo, querido, bem-vindo. Meu afilhado, gente, querido do coração, lá de Taquara. Que bom que tu estás aqui conosco, querido. Vamos lá, vamos pensar um pouco sobre essas coisas todas. Pensa aí na tua vida, né? Pensa em vocês, cada um de vocês, na vida de vocês. E se tem alguma coerência ou não que eu estou falando aqui, né? Se não tiver, descarta. Vocês têm que ficar com o que tem coerência para a vida de vocês, não é? E eu tenho que ficar com o que tem coerência para a minha vida. E aquilo que não tiver, a gente vai buscar outras coisas que sejam mais convergentes e coerentes com a nossa essência, certo? Ninguém é obrigado a nada. Então é pensar sobre estas questões, né? Quem nós somos, o que já conseguimos ser de fato. Será que o que a gente pensa que a gente é, a gente é? Será que a gente já é o que a gente pensa que a gente é? Será que a gente já é mais do que o que a gente pensa que a gente é? A gente acha que é menos e é mais? Será que a gente acha que é muito e não é tanto assim?
Será que nós temos exatamente a medida certa de quem nós somos? Do que nós já somos capazes de ser? De quais talentos realmente compõem a nossa essência? Será que no nosso dia a dia a gente consegue reconhecer no nosso fazer, no nosso pensar, o que é talento e o que não é? Será que às vezes a gente não banaliza e acha que uma coisa que a gente faz com muita naturalidade não é talento e aquilo pode ser um dom e um talento e a gente nem se dá conta? Será que a gente estuda os fenômenos da vida o suficiente para saber o que é talento e o que não é? Estão vendo que eu estou fazendo um monte de perguntas? E que o tema da nossa live envolvia pensar se o que nós temos que buscar na nossa vida são mais respostas ou saber elaborar melhores perguntas? Notaram que o Evangelho, tão logo eu iniciei a leitura, já no seu segundo parágrafo da mensagem ali, lança várias perguntas? Por que, pois, seres tão infelizes ao passo que, ao seu lado, sob o mesmo teto, na mesma família, outros são favorecidos sob todos os aspectos? Notaram que é uma pergunta? Que dizer, enfim, dessas crianças que morrem em tenra idade, morrem cedo, não é? E não conheceram da vida senão o sofrimento, já começaram tendo que passar por bons bocados desde o começo da sua vida, da sua história encarnatória, já tinha prova difícil desde o começo, já tinha agressão, já tinha bebida na família, já tinha violências verbais, violências psicológicas, já tinha alguma limitação física, já não era respeitado na sua vontade, no seu querer. Não, tu não sabe nada, tu é fedelho, tu é criança, tu não tem querer, só vai ter querer quando tu te governar, né? Então, assim, quando a gente já nasce num contexto mais complicado, de uma família com mais limitações de entendimento, mais hostilidades, de onde vem isso? Por que já começou assim com essas dificuldades todas? Né? Onde está a nossa corresponsabilidade para estar vivendo uma experiência mais desafiadora desde o começo da jornada? Entendem por que a importância aqui de saber fazer boas perguntas? As perguntas trazem mais reflexões com mais respostas, às vezes já. Para a nossa própria sabedoria interna busca as respostas em nós se as perguntas são adequadas, do que quando a gente faz perguntas inadequadas, ou perguntas que ainda são muito o resultado, o reflexo de uma imaturidade interior. Né? Por exemplo, eu vou dar só um exemplo aqui. Quando a gente faz uma pergunta do tipo assim, alguém vivenciou uma experiência de separação, tá? E nessa experiência de separação conjugal, o casal se separou, aí a pessoa pergunta assim, né? Ou tá vivendo um momento de conflito na relação, não se separou ainda, né? E aí às vezes vai até querer buscar ajuda de médiuns, de videntes, de tudo, para fazer perguntas do tipo assim, ele me ama de verdade? Ela me trai? Será que ela vai ficar para sempre comigo? Eu devo me separar ou devo ficar junto? Pensem comigo um pouquinho. Será que essas perguntas que normalmente a gente faz, né? A gente faz. Mas elas são sábias o suficiente? Elas são profundas o suficiente? Será que elas são as melhores perguntas a serem feitas? Será que em vez de perguntar assim, ele vai ficar comigo? Quem sabe se eu trocasse essa pergunta e me desenvolvesse o suficiente para fazer a seguinte pergunta, ou outra melhor ainda do que essa que eu estou fazendo agora. Essa que eu vou fazer agora é fruto do meu desenvolvimento. Alguém pode aí, vários de vocês podem ser bem mais desenvolvidos do que eu e fazer até perguntas mais profundas do que essa, sem sombra de dúvida. Mas quem sabe se em vez de, será que vai ficar comigo ou não, a pergunta seria assim, eu desenvolvi
atributos suficientes como ser humano para que alguém queira ficar ao meu lado? Eu valho a pena numa relação, numa história? Essa pessoa que eu estou preocupado se vai ficar comigo ou não. Quem sabe eu pergunto assim, o que ela está fazendo no dia a dia dela ao meu lado vale a pena para que eu permaneça ao lado dela? O que nós conseguimos contribuir um para a vida dos outros é suficiente para que nós queiramos dar continuidade, seguimento a essa história, a essa relação? Nós construímos o suficiente uns com os outros? Ou a nossa relação, no custo-benefício, mais gera prejuízo do que gera benefício? Mais gera custos, né, do que gera benefício? E talvez eu não me devesse preocupar tanto assim em perpetuar algo que nem está sendo tão construtivo assim. O que pensam sobre essa pergunta que eu fiz agora em relação à primeira? Escrevam aí. Digam vocês, o que vocês acham? Qual a pergunta leva a um entendimento mais profundo sobre o caso deste exemplo, dessa relação aí qualquer entre duas pessoas que eu dei? Fico aguardando o que vocês me digam. O que vocês acham? Qual dessas perguntas aí ajuda mais a entender algumas coisas? Não sei se vai aparecer todos os escritos de vocês aí para mim, porque eu tô gravando a live pelo celular. É mais difícil de aparecer às vezes. Camila tá botando aqui, com certeza, a segunda. Ok. Ok. Vamos ver uma derivação dessa questão, né? Será que ele me ama? Né? Búzios, tarô, né? Runas, videntes. Será que ele me ama? Será que esta pergunta é a pergunta adequada? A mais prudente, a que leva a um entendimento melhor de mim e do outro? Ou quem sabe uma pergunta do tipo... será que eu dou elementos suficientes? As minhas qualidades são suficientes para que o nosso amor seja sólido? Não é? Será que o que eu sinto quando o outro expressa isso que eu entendo como amor dele por mim é amor ou é posse? Eu me sinto livre ao lado dessa pessoa ou eu me sinto controlada? Essa pessoa me deixa totalmente à vontade para eu colocar tudo que eu penso e sinto com ela? Nós temos familiaridade suficiente, sintonia suficiente, nós nos conhecemos e desenvolvemos confiança suficiente para trocar experiências uns com os outros? Sem medo do que o outro vai pensar ou vai dizer ou vai entender do que eu quis perguntar? Ou eu tenho uma relação que eu digo que é de amor, mas com constante medo de me expressar, de externalizar o que eu penso, porque eu sempre acho que o outro que eu amo e que eu digo que me ama vai me julgar, vai me analisar, não vai aceitar. Isso não dá para falar com fulano. Então por que me importa, por que eu me preocupo tanto em querer saber se o outro me ama? Se eu fizesse a pergunta, nós temos confiança suficiente um no outro para conversar sobre tudo, para sermos parceria, companheirismo? A resposta já diria: o tamanho desse amor. Ou, né, o quanto esse amor é autêntico, é profundo, é verdadeiro, ou é uma tentativa de convencimento de um amor, mas que ainda não chegou ao patamar de amor. É uma outra coisa. Então, queridos, viram a importância das perguntas?
mais do que das respostas, e como dependendo do tipo de pergunta, ela é extremamente mais esclarecedora para que nós mobilizemos a nossa inteligência para chegar mais rápido nas respostas. Então, vejam que já Albert Einstein dizia o seguinte: o importante é não deixar de fazer perguntas. Mas ele não estava falando, por óbvio, de qualquer pergunta, né? O grande físico Albert Einstein, né? Sobre a teoria da relatividade, entre outros tantos estudos, conhecimentos que são base, né, para o desenvolvimento da física até hoje e de outras áreas do conhecimento. Da filosofia, da astrofísica, da astronomia, etc. O importante é não deixar de fazer perguntas, mas que tipo de perguntas a gente não deve deixar de fazer? Qual a qualidade das perguntas que a gente não deve deixar de fazer? E por que ele enfatizou que é importante não deixarmos de fazer perguntas? Ele não disse que era importante encontrar sempre respostas. Ele disse que era importante não deixar de fazer perguntas. Por que será? Alguém com a cabeça, com a genialidade dele, diria algo neste teor, não é? Boa noite, CD. Tudo bom, querido? Oi, Verinha. Tudo bom, meu amor? Bem-vinda. Obrigado pelo prestígio. Depois, um autor aí, visionário, futurista, norte-americano, chamado Alvin Toffler, diz o seguinte, né? Um cara que escreveu aí alguns best-sellers, como... Estava pesquisando na internet, porque na verdade ainda não me inteirei tanto, né, deste material, dessas obras dele, mas bastante conceituado, né? Choque do Futuro e A Terceira Onda. São 2 livros escritos por ele. Mas o que me chamou a atenção foi essa frase. Só por esta frase que ele diz, por este pensamento dele, já me inspira a querer lê-lo, né? Querer acessar o conteúdo que vem da mente dele. Porque esta frase me diz muito. E se em uma frase ele consegue dizer muito, é porque o que ele tem a dizer é bastante significativo. Pelo menos para mim, não é? E para vocês? Aí vocês vão dizer. A pergunta certa é geralmente mais importante do que a resposta certa à pergunta errada. Né? Vou ler de novo. A pergunta certa é geralmente mais importante do que a resposta certa à pergunta errada. Não é? Porque se a gente já faz uma pergunta errada, né? Se a gente já faz uma pergunta equivocada, inadequada, imatura, pueril, superficial, básica, o pressuposto do meu raciocínio para fazer aquela pergunta já é inadequado. Então, mesmo que se dê uma resposta para aquela pergunta, não me levará a um acerto. Né? Porque aquele pensamento que eu tive para fazer aquela pergunta já está com distorção, já se distancia de uma verdade, já está esvaziado de sentido profundo. Então, independentemente da resposta que venha dali, não me tirará muito da área em que eu estou para me levar para algo melhor. Mas se eu fizer uma pergunta mais acertada, mesmo que ela ainda não tenha respostas, me ajuda muito a pensar e a buscar algo que me leve a mobilizar as forças para encontrar respostas. E ao buscar as forças para encontrar essas respostas, eu vou ter que tomar atitudes. E essas atitudes, para me ajudar a encontrar respostas mais acertadas para perguntas mais profundas, me leva a evoluir, a crescer. Eu tenho que desenvolver habilidades em mim para encontrar respostas para perguntas profundas, para perguntas de essência. E isso me faz crescer de um jeito ou do outro. Mesmo que eu não encontre a resposta, né? Vamos supor que eu, sei lá, adoecesse e não conseguisse mais buscar aquilo ali. Desencarnasse, não deu tempo de buscar nessa vida aquilo ali. Mas o que mobilizou em mim enquanto eu estava na busca, gerou forças suficientes para que, vamos dizer assim, os degraus que eu fui caminhando, né, escalando nessa escadaria aí, para encontrar aquela resposta, já fez eu me desenvolver em várias áreas. Oi, veio uma mensagem aqui que o vídeo foi pausado.
Estão conseguindo me assistir novamente? Agora voltou a minha imagem. Só me confirmem aí. Acho que é sinal da internet, gente. Oi, Vitor, tudo bom, meu querido? Bem-vindo. Estão conseguindo me ouvir? E me ver? Ok, voltou. Tá bom, obrigado, Dana. Então, vou deixar aqui algumas perguntas e depois abro para que vocês façam algumas perguntas, então, também a respeito do que a gente está conversando aqui, ou deixem no chat outras perguntas que brotam de dentro de vocês, que vocês acham que são tão profundas quanto essas que eu vou fazer aqui. Essas perguntas eu construí, eu elaborei a partir do que se chama de inteligência espiritual, inteligência emocional, né? Inteligência filosófica. Eu elaborei algumas perguntas, né? Alguns questionamentos que nos ajudam a entender a importância de fazer boas perguntas. Tá? E até para vocês dizerem, eu achei boa essa pergunta. Não, não achei, acho que uma outra é melhor do que essa. E aí lancem no chat. É importante que a gente troque essas questões. Se não trocarmos agora durante a live, vai ficar lá no chat as perguntas de vocês, e quem for lendo essas perguntas vai se mobilizar a refletir isso na sua vida. Se alguém não fazia aquela pergunta para si, vocês ajudaram, vocês inspiraram os outros a fazerem para si mesmos perguntas melhores, certo? Então vamos trabalhar em conjunto aqui. Isso é uma técnica que eu uso bastante no trabalho terapêutico, gente. Mobilizar algumas perguntas dentro das pessoas. Mobilizar perguntas delas para com elas mesmas. E isso era uma prática comum que Sócrates utilizava no seu fazer filosófico. E eu considero um grande mestre da humanidade, Sócrates, no meu entendimento, né? No que eu já li sobre ele, no que eu já li dos pensamentos dele, considero um grande mestre. E ele desenvolveu um método chamado maiêutica, ou método maiêutico, que é justamente a arte de fazer perguntas qualificadas, certo? A arte de fazer perguntas qualificadas. Então a maiêutica tem como papel evidenciar, através de uma série de perguntas precisas, a fraqueza dos argumentos do indivíduo, fazendo com que o mesmo duvide daquilo que ele acredita ser uma verdade absoluta para ele, né? Fazendo ele colocar em xeque o que ele mesmo pensa a respeito daquilo, não é? Além de esclarecer, às vezes, algumas falhas que um discurso pode ter, algumas falácias, né, criadas. Tenta aparentar como verdade, mas na verdade o pressuposto para aquela verdade já é por si só falso. Então, não tem como se construir uma lógica verdadeira daquilo, certo? Tal ação gera uma contradição e assim permite que a pessoa reveja a sua forma de pensar e se liberte de preconceitos, opiniões induzidas e ambiguidades. Com isso, o indivíduo adquire o verdadeiro conhecimento e passa a pensar por si mesmo. O objetivo da técnica não é o de constranger a pessoa, não se faz perguntas para constranger o outro, para diminuir o outro, para menosprezar os saberes do outro. Não é esta a técnica. Se estiver fazendo isso, já não é maiêutica. Já não são perguntas que nós estamos falando aqui com esta qualidade de conteúdo, né? Já é um outro tipo de abordagem que ainda não alcançou fazer perguntas deste teor que nós estamos falando. Está no caminho, mas não desenvolveu, né? Não é constranger a pessoa, mas sim fazê-la se livrar de ilusões ou véus que ela coloca sobre a realidade, que ela mesma se permite colocar sobre a realidade, e pensamentos tendenciosos, purificando o seu pensamento. A ideia é esclarecer que todo ser humano possui a verdade latente dentro de si, e que basta fazer as perguntas adequadas para o questionamento ser estimulado. Você querer se questionar, querer perguntar, querer ir além, não agir só por automatismo, não agir diante da vida só por obediência,
por uma mecanicidade, mecanicismo, de forma mecânica, isso que eu quero dizer, tá? Mas constantemente querendo entender os porquês. Precisa mesmo ser assim? Por que que precisa? Qual o fundamento disso? Né? Será que realmente é necessário? Será que não tem nenhuma outra forma melhor? Tem certeza que esse pressuposto ajuda a chegar a uma conclusão, um resultado mais sábio? Né? Porque não me parece dentro da minha lógica por isso. Então, esse trabalho de se questionar, né? de sair da zona de conforto, de só obedecer, né? De só seguir o status quo, né? O senso comum, o pensamento raso, isto tem a ver com a maiêutica. A maiêutica é esse desafiar-se, certo? E assim a verdade pode ser aflorada a partir desse descongestionamento da maneira de pensar. Então vamos a algumas perguntas aqui. E vocês vão pensando em outras. Pensem nessas e pensem em outras. Realmente me conheço bem? Só aqui já daria para a gente parar e fazer inúmeras discussões, não é mesmo? Só nessa pergunta. Realmente me conheço bem? Que saberes todo ser humano precisa ter para poder ser convicto de que se conhece com a profundidade necessária? Quais os conhecimentos alguém tem que ter para poder realmente chegar à conclusão de que se conhece o suficiente? Eu busco esses conhecimentos? Eu os tenho? Eu tenho curiosidade de querer tê-los? Eu tenho motivação para querer fazer essas buscas, descobrir esses conhecimentos e me aprofundar neles para poder chegar a um nível mais profundo de quem eu sou, do porquê eu estou aqui, do que eu vim fazer. Já despertei minha maturidade mental e curiosidade em descobrir esses saberes, né? Já os tenho em mim. Se os tenho, eu faço uso deles no meu dia a dia, porque eu posso até ter e às vezes não fazer uso. Então, como são os meus conhecimentos sobre mim mesmo? Não é? Depois, outros questionamentos. Num outro eixo, quem eu sou? Não é o que eu sou. Não é assim, eu sou filho do Tadeu e da Heloísa. Eu sou pai da Isis. Eu sou amigo da Cleusa, da Rosângela, da Camila, do Beltrano, do Cicrano. Eu sou professor. Eu sou terapeuta. Não é o que eu sou, é quem eu sou. Não é? Quem eu sou? Será que sou o que penso que sou de fato? Será que o que visualizo de mim no espelho é suficiente para o conceito que eu construo de mim mesmo? Todas essas perguntas eu elaborei de ontem para hoje, um pouco antes da live, para trazer para a nossa live, para exemplificar o que é trabalhar com perguntas e no quanto isso pode nos ajudar a nos construirmos para melhor, certo? Então, assim, quando eu visualizo no espelho, né, não é só se enxergar no espelho, obviamente no sentido literal aqui. Eu estou falando assim, quando eu olho para minha alma, para minha essência, né, quando eu vou buscar a imagem que eu vejo refletida de mim, dentro de mim, no meu coração, o conceito que eu faço de mim, né? Será que o que eu visualizo, né, é suficiente para esse conceito que eu construo de mim mesmo? Eu meço quem sou pela profundidade de base que eu tenho para estabelecer esse entendimento sobre mim mesmo. Então, quer dizer, o parâmetro para quem eu sou vem de mim, ou uso como parâmetro exclusivamente as opiniões que os outros emitem do conceito que fazem de mim. Então, quem dita quem eu sou?
eu e a minha consciência comigo mesmo, com os meus pensamentos e atos, ou a opinião e o palpite dos outros? Em outras palavras. Aqui eu poderia colocar também uma outra pergunta. Eu tenho muita necessidade de atender a expectativas alheias? Ou eu busco trabalhar em cima dos princípios, dos valores que eu tenho, das expectativas que eu quero estabelecer de mim para comigo mesmo, num nível aceitável, num nível alcançável, dentro dos patamares que eu já desenvolvi, não é? Vivo sendo pelos meus olhos ou pelo olhar de outrem? Né? Eu sou o que sou pelos meus olhos ou pelos olhos dos outros? Ou consigo fazer um balanceamento justo entre ambos? Será que eu tenho que viver só pelo olhar que eu tenho de mim mesmo e nada pelo olhar dos outros? Será que eu tenho que viver só a partir de como os outros me enxergam e o que esperam de mim e não me levar em consideração? Ou será que o caminho do meio é um equilíbrio entre o que eu enxergo de mim e também ter um pouco como parâmetro, né? Vamos dizer assim, a devolutiva que os outros me dão das interações que têm comigo? E aí eu uso isso para buscar um caminho do meio, mas nem ao 8 e nem ao 80. Algumas perguntas. O que vocês estão achando dessas perguntas? Escrevam aí. Que importância essas perguntas estão tendo na vida e no pensamento de vocês aqui e agora? São perguntas que estão valendo a pena? São perguntas que dizem alguma coisa para a alma de vocês? Levam vocês para um lugar mais profundo além do que vocês vinham conseguindo chegar em vocês mesmos? Ou não? Ou está chovendo no molhado, não diz nada, não ajuda, não agrega? Escrevam aí. Não é? Depois, sinto-me com a coragem e a determinação necessárias para confrontar diariamente minha luz e minha escuridão interior? Ou seja, eu me sinto com condições, com força, com determinação para lidar com os dados de realidade, para ver tudo que eu já sou, tudo que eu gostaria de ser, mas que não sou, e ter que reconhecer que ainda não sou, né? Que eu ainda tenho aspectos em mim que eu não me orgulho, que eu não me sinto em paz com aquilo que eu vejo ainda em mim, e eu consigo encarar isso de frente para trabalhar, para desenvolver, né? Já estou com maturidade para me encarar em toda a minha verdade, nas minhas duas polaridades, ou fico tentando só favorecer uma e fazer de conta que a outra não existe? O que vocês acham dessas perguntas? Sei como reajo diante de situações positivas e negativas? Sei por que reajo como reajo? Sei as causas que me fazem ter aquele tipo de reação? Onde começaram essas causas? Por que brotou de mim um ímpeto em fazer daquele jeito? O que me constituiu como ser humano, como pessoa que me fez reagir daquele jeito diante daquela situação? Né? Conheço a essência do que mobiliza a minha maneira de ser, de pensar e de agir? Conheço as causas profundas que me levam a pensar como penso, ser como sou, sentir como sinto, agir como ajo e reagir como reajo? Se não sei e se não conheço, né, as causas, trabalho com afinco necessário para descobrir quais são essas causas? Me debruço sobre elas, priorizo querer encontrar as causas de como eu penso, como eu sinto, como eu reajo? Ou tento fugir com amenidades? Ou tento dourar a pílula porque, né, abrir essa portinhola aí é complicado demais. Então não vamos abrir, vamos deixar ela assim, né? Como se ela fosse desaparecer, porque eu estou deixando ela assim, né?
como se eu nunca fosse ter que abri-la. Priorizo em minha vida as descobertas sobre o meu universo interior? Persevero o suficiente para encontrar esses entendimentos? Né? Priorizo, persevero, quero dizer, dou continuidade, tenho consistência, né? Ou desisto fácil? Ou invento subterfúgios para dizer que, né, por motivos X, Y, Z da vida, eu não pude dar continuidade a isso, então eu desisto de fazer a busca, né? E tento me convencer de que ela não é necessária de ser feita, né? Já consegui ultrapassar o padrão da reatividade para conhecer o padrão da proatividade? Deixar de ser reativo, né? Reativo é aquela coisa bem visceral, tomou, levou, instintiva. Para o proativo. Proativo é aquela coisa, recebi, raciocinei a respeito, elaborei, devolvi uma coisa melhor do que o que eu recebi. Não é? Num outro patamar. Né? Não foi só olho por olho, dente por dente. Ao longo de tudo e todos que me influenciaram e influenciam na constituição de minha individualidade, identidade e personalidade, o que me constituiu e construiu as concepções que tenho do que interpreto hoje como positivo e negativo. Vamos entender, né, essa questão aqui. Vou só baixar o som aqui um pouquinho. Vamos entender essa questão aqui. A gente entende coisas, né, situações como positivas e negativas. Só que a gente precisa compreender que elas são positivas ou negativas para nós. O nosso entendimento, né, o conceito que nós fazemos de positivo e negativo vem de um conjunto de pessoas, situações, momentos, experiências ao longo da nossa história de vida que nos fazem traduzir aquilo como positivo ou como negativo. Tanto é que algumas coisas que são negativas para uns são positivas para outros. Tanto é que algumas coisas que são positivas para uns são negativas para outros. Tanto é que coisas que às vezes são negativas hoje para nós, daqui 5, 10 anos não são mais. A gente olha e até nem acredita, mas como é que eu achava que aquilo era negativo? Hoje eu vejo o quanto eu estava equivocado. Ou coisas que a gente acha que é positivo e depois descobre que não tinha nada de tão positivo assim. Né? Então nem precisa ser na comparação com o outro, pode ser conosco mesmos. Então, né, eu aprofundo para entender toda a minha historicidade, o que me constitui e me faz pensar como eu penso, entender e interpretar como eu entendo e interpreto. Será que eu busco isso para poder relativizar cada vez com mais qualidade o que eu entendo como positivo e negativo e botar numa balança e ver mesmo se é positivo ou se é negativo, ou se é positivo numa perspectiva para mim, mas pode ser negativo noutra perspectiva para o outro, e aí aprendo a desenvolver tolerância, flexibilidade, aprendo a desenvolver adaptabilidade, aprendo a desenvolver a capacidade da empatia, me colocar no lugar do outro, sentir e entender por como o outro sente e entende pela história que ele tem. Entendem a importância das perguntas? Depois, o que me estimula alegria, satisfação, felicidade, entusiasmo? Eu vivo isso. Né? Tem coisas que me estimulam, mas eu vivo isso. Eu dedico a maior parte do meu tempo, raciocínio e trabalho para a construção do que me alegra e satisfaz. Eu priorizo fazer com que isso seja a mola propulsora da minha existência, seja uma constante, ou ela é uma raridade, né? Tipo assim, a alegria, a felicidade, a satisfação, o entusiasmo só acontecem nas minhas férias, no meu recesso, num feriadão. E o meu dia a dia é um sacrifício, é um calvário, é uma tortura, na minha interpretação, no meu entendimento e na forma como aquelas coisas em relação às quais eu me exponho, né? Estudo, escola, né? Faculdade, etc., são mais sacrificiosas, né? E na verdade mais agridem a minha essência,
né? Mais me afastam do que me traz realmente alegria, satisfação, prazer. E eu acabo fazendo com que predomine na minha vida tudo por sacrifício, tudo por dor, por desgaste, e não por contentamento, por autorrealização. Então tudo demora mais para fazer, tudo é mais pesado para ser feito, né? Quando eu vou querer curtir o meu momento de alegria, de prazer, de satisfação, aí eu já estou acabado, eu já estou uma uva passa, porque onde eu gastei a maior parte do tempo, né, predominou com energias que para mim, dentro do meu contexto, né, vivencial e experiencial, são tóxicas, são em alguma medida usurpadoras da minha vitalidade, do meu bem-estar. Eu priorizo, então, o que me traz alegria, satisfação, felicidade, entusiasmo. Outro detalhe aqui importantíssimo, né? Eu me sinto digno e merecedor de viver esses estados íntimos ou os boicoto? Porque às vezes a gente sabe o que nos traz alegria, satisfação e a gente acha que a gente não merece. A gente acha que a gente é culpado, que a gente é pecador, né? Que a gente é aquele monte de coisas ali, aí numa visão bem dogmática mesmo do termo. E a gente acha que a gente não merece, não é digno de ser feliz, não é digno de ser alegre, não é digno de ser realizado, de ter pessoas que queiram investir positivamente ao nosso lado. E aí a gente se boicota, porque a gente se culpa em relação a certas coisas. Então quando chega alguma coisa positiva, a gente dá um jeito de interpretar mal aquilo, ou de afastar aquilo, de provocar situações que de alguma forma façam com que não chegue aquele bem-estar para nós, porque nós condicionamos a nossa mente a supor que nós não estamos prontos, não estamos preparados, não construímos o suficiente para usufruir aquilo. Então a gente mesmo distancia essa luz de nós. Como nós andamos em relação a isso? Se eu boicoto as oportunidades de me trazer entusiasmo, felicidade, alegria, que crenças internas me fazem boicotar essas oportunidades? E de onde essas crenças surgiram? Preciso mantê-las ainda vivas em mim até hoje, né? Ou elas começaram em um passado que não faz mais parte da minha realidade atual e, portanto, elas não precisam mais caminhar comigo, essas crenças. Que começaram quando eu vivi uma experiência em que eu ainda não tinha independência, em que eu ainda era subjugado à vontade de adultos, enfim, que eu ainda era cerceado em alguma medida pela minha vontade, pelo meu querer, né? E agora eu já tenho uma certa condição em que eu posso colocar o meu querer como prevalente, né? E não preciso mais caminhar com esse passado me assombrando até hoje, como se eu estivesse com aquela mesma idade e vulnerável e suscetível àquelas mesmas experiências lá de trás. Eu sei me alforriar do passado e deixar cada coisa no seu devido tempo, ou eu fico carregando tudo comigo até o presente e condicionando como será o meu presente e o meu futuro. Como me comporto comigo mesmo e com os outros quando eu estou feliz? Eu estimulo os outros a ficarem felizes? Eu esfrego a minha felicidade na cara dos outros para mostrar que eu estou e os outros não estão? Qual é o meu código de ética na condução dos meus momentos felizes? Né? Sei conservar a felicidade dentro de mim ou facilmente sou influenciado por pessoas e situações que me tiram ou que me roubam, não é? A felicidade. E aí eu sempre delego, eu não estou feliz por causa do outro. Eu poderia estar, mas fulano sempre me inferniza, né? E aí eu não posso fazer nada para mudar isso, eu não posso dar limites, eu não posso estabelecer nenhum método para conservar aquilo que eu conquistei para mim. Eu deixo que os outros invadam o meu espaço.
né? Eu não aprendo a estabelecer os limites de mim para comigo mesmo e também de até onde os outros podem chegar na minha história de vida. Sou muito permissivo, não é? Porque eu aprendi que para ser bondoso eu tenho que ser permissivo. Eu tenho que deixar que as pessoas pensem, opinem, interfiram, façam tudo na minha vida. Aí eu estou sendo gente fina. Se eu não deixar, se eu colocar limites, nossa, eu sou perverso, nossa, eu sou desumano, nossa, eu sou tantas coisas, né? Então, quais são os parâmetros que estão regendo as minhas decisões para preservar os meus estados de felicidade? Existe alguma chance real dessa felicidade ser retirada de mim sem qualquer colaboração ou autorização minha? Ainda que de modo inconsciente, autorizando uma invasão, não é? Em meu território interno? Por que eu autorizo invasores? Por que eu dou autoridade para quem tem uma energia invasiva? Por que eu me constranjo de dar um basta para quem não sabe os seus limites? O que me faz não ter a maturidade necessária para liderar a minha vida e para conceder autoridade somente a quem faz por merecê-la? Os outros podem roubar o que está dentro de mim, ou no fundo sou eu que dou importância e poder aos outros para modificarem o meu estado de alegria e paz interior? O que me causa raiva, ódio, mágoa, tristeza, angústia, solidão, medo, culpa, remorso, frustração? Né? Quais situações provocam essas sensações em mim, esses estados? Quais pessoas, quais contextos pontualmente me levam a esse desajuste interno? Por que me deixo abalar e sentir essas emoções negativas? Todas essas coisas que me levam a esses estados precisam ainda permanecer, precisam continuar existindo, precisam continuar se manifestando na minha vida com o formato que até hoje se manifestaram? Não há nada que eu possa modificar para melhorar essa condição e para parar de magnetizar pessoas, contextos, experiências que me levem a esse tipo de sensação? Já parei para analisar o que eu realmente tenho que fazer para limpar de dentro de mim as minhas raivas, os meus ódios, as minhas mágoas, as minhas dificuldades de perdoar, né? Já parei para analisar o que motiva esses sentimentos em mim, meu orgulho, minha vaidade, meu egoísmo, minha prepotência, minha arrogância, minha intransigência, meu imediatismo. Já fui cuidar do que faz com que ainda haja espaço para existir negatividade dentro de mim? Sei ter autocontrole e não deixar emoções ruins me desequilibrarem? Sou capaz de controlar o ódio, a raiva, o desejo de vingança, a dor no coração, a decepção? Se não tenho regência sobre esses estados emocionais, se não consigo ainda ter controle sobre eles, sei identificá-los em tempo hábil e reconhecer quando estão ultrapassando as minhas forças e tomando conta do meu discernimento para adotar uma atitude proativa, uma postura proativa de buscar auxílio terapêutico ou uma voz de sabedoria que pode vir até através de um amigo, de alguém da família, enfim, que não necessariamente seja um terapeuta profissional, mas que tenha base de desenvolvimento terapêutico para atuar comigo naquela hora, né? Em condições de me ajudar a que eu não me permita perder-me de mim mesmo ou de mim mesma. Ou seja, sei ter a humildade de reconhecer quando está ultrapassando os meus limites para pedir ajuda? Consigo pedir ajuda? Tenho dificuldade de pedir ajuda? Por que é difícil para mim pedir ajuda se eu tiver dificuldade? Né?
É o meu orgulho? O que que me faz ter dificuldade de reconhecer que está na hora de ser auxiliado porque eu não dou conta de todos os recados? E que eu preciso de um auxílio qualificado para me ajudar a dar conta dos recados. Não é qualquer auxílio, né? Não é auxílio de achismos. É auxílio de gente com condições, com capacitação para me ajudar a sair daquele contexto de verdade. Consigo pedir apoio, né? Tenho dificuldades? Essas perguntas que eu já tinha feito ali. Prefiro ficar próximo ao que me agride aos poucos, ao longo de dias, meses ou anos, ou sem interromper um ciclo que consome minha vitalidade em tempo de me preservar? Tem outras perguntas que eu elaborei aqui, mas não vou ficar só eu fazendo perguntas a live inteira, por óbvio. Agora eu quero ouvir de vocês, né, ou ler de vocês, o que vocês acham dessas perguntas feitas aqui. O que elas estão mobilizando dentro de vocês, para melhor, para pior? Se vocês têm outras perguntas que vocês fariam também para mim, ou perguntas que gostariam de deixar aí para as demais pessoas que lerão as mensagens também poderem refletir e levar para suas vidas. Se já tinham parado para pensar sobre a importância de boas perguntas, né, que é o tema central da nossa live de hoje. Enfim, é um espaço para vocês se manifestarem. E na sequência a gente já encaminha daí o nosso encerramento, para não ficar tempo prolongado demais. E aí, o que vocês têm a dizer sobre isso? Eu vou pegar o computador aqui e vou dar uma olhadinha, porque eu acho que eu consigo acessar o site pelo computador mais fácil do que pelo celular. E aí consigo ver o que vocês estão escrevendo. O computador dá mais recursos. Bem, vamos ao grupo aqui, Terapêutica do Amor. A Cleusa agora comentou aqui, né? Para nós, espiritualistas, o que parece ser experiência de pensamento negativo, sabemos que pode ser a prática de uma das leis herméticas, como a do livre-arbítrio, nos trazendo novos desafios, o que é positivo na caminhada existencial. Exatamente, Dana. Exatamente. E aí? Mais algum apontamento que queiram fazer? Vamos ver se atualiza aqui para mim. Tá bom para vocês? Traz esclarecimento suficiente o que a gente está trabalhando aqui? Ajuda a pensar melhor a sua própria vida? Ajuda a parar de querer fazer muitas perguntas para os outros e fazer mais perguntas para si mesmos? A encontrar mais respostas dentro de si do que dentro de oráculos ou sensitivos ou, né,
ou quem em tese estaria investido de uma condição de poder dizer algo sobre a nossa vida? Entendem o porquê que o poder da regência da nossa vida está diretamente ligado a nós, ao nosso querer, aos nossos esforços? Muito bem. Então, se tiver alguma questão, eu peço que vocês deixem ao longo da semana aí no chat, né? Nos comentários, no caso, né? Chat está sendo agora durante a live, depois que ficar gravado vai ser só os comentários. Então deixem nos comentários perguntas que possam mobilizar outras pessoas a refletirem, né? Perguntas que vocês fazem para vocês, não perguntas que vocês fazem para os outros. Perguntas que vocês já conseguem fazer para vocês mesmos e que ajudam vocês a ter mais força de chegar a um lugar melhor, né? Na construção da evolução de vocês. E que, por serem perguntas com esta força, que ajudam vocês a se melhorarem de verdade na prática, certamente terão força, terão potencial para inspirar outros a também se melhorarem, se lapidarem. Certo? Ou perguntas que vocês queiram fazer para mim, né? Eu vou ficar atento a esses comentários, vou registrar essas perguntas e numa próxima oportunidade, né, eu pretendo então gravar um vídeo daí respondendo essas perguntas, né, ou uma outra live, né, mas talvez essa de resposta às perguntas seja um vídeo gravado. Tá bom, queridos? Podemos fazer o nosso encerramento? Para não ficar muito prolongado. Eu sei que eu devo ter feito fritar aí o cérebro de alguns com tantas perguntas, não é? Com tantas questões para refletir. Mas a ideia era exatamente essa. A maiêutica é isso. O trabalho terapêutico espiritual é justamente botar o cérebro para fritar no bom sentido, né? No sentido de tirar ele da zona de conforto, ele não conseguir se conter em ter que analisar para mais além o que ele vinha analisando de forma muito rasa, ou já tinha até desistido de fazer análises sobre. Nem conjecturava mais se perguntar sobre essas questões. Então, a maiêutica, o trabalho espiritual, é isto, tá? Espero que eu tenha conseguido alcançar o intento, né, com êxito. Espero que eu tenha podido ser inspirado o suficiente para tocar os corações de vocês, para mexer na energia pessoal de vocês, para mobilizar a luz de vocês, certo? Não para instaurar uma luz em vocês, para mobilizar a luz que vocês já têm instaurada em vocês, que é o máximo que a gente consegue fazer, né? Eu jamais me atreveria a supor que eu sou capaz de instaurar algo em alguém, não é, que a pessoa já não tenha dentro de si. O máximo que eu faço é ajudar a pessoa a reconhecer o quanto ela tem e aí ela dar as mãos para isso que ela já tem como recurso e seguir adiante, né? Coisas que talvez ela estivesse querendo acreditar que não tinha, né? Deixar num plano esquecido de si mesmo. E eu vou lá e lembro, lembra que tu é mais do que isso. Lembra que tu pode mais do que isso. Lembra que a tua luz te leva além das dores que tu consegue enxergar neste momento. Esse é o meu papel, tá bom, queridos? O meu e o dos amigos que me acompanham, que nos acompanham. Não é? Se a gente está aqui, eles nos acompanham, não acompanham só a mim. Vamos ao nosso encerramento, então. Queridos mestres da luz e do amor, benfeitores da justiça e do equilíbrio, da cura, da saúde espiritual, do despertar de consciências, seres que movimentam os pilares da vida em todos nós. Seres que nos lembram as potências do fogo, da água, do ar, do éter e do amor, que todos podemos mobilizar, porque são ferramentas que a Mãe Natureza de planeta Terra nos oferta
desde que ingressamos neste orbe. Ajuda-nos, ajudem-nos a fortalecermos em nós a nossa vontade de fazer e de agir, a nossa criatividade, o nosso lado artístico, empreendedor, determinado, a nossa Kundalini. Mobilizem em nós o nosso fogo. Mobilizem em nós o nosso ar, os nossos pensamentos. As nossas interpretações de nós mesmos e de tudo e todos que nos circundam. Mobilizem em nós a nossa vida mental para que tenhamos uma mente que vai mais além da aparência, que busca a essência. Mobilizem em nós a nossa água, que representa as nossas emoções, os nossos sentimentos, que representa em nós o nosso aspecto lunar, o nosso feminino, a nossa capacidade de unir, de acolher, de acarinhar, de perdoar, de ser superior à agressão alheia, de ser superior aos julgamentos alheios, de responder com benevolência à maledicência, de responder com paz aos ímpetos belicosos que movimentam as vontades dos irmãos em que ainda acham que pela belicosidade, pela guerra, pela briga, pela discussão, podem ser encontradas soluções saudáveis, equilibradas e justas para a vida. Mobilizem em nós a nossa terra, as nossas raízes, a consciência de alicerces seguros na formação educativa que recebemos, nos princípios que ganhamos de nossa família, ou que, se não ganhamos, podemos buscar por conta própria. Mobilizem a terra necessária para que tenhamos a força de fazer a nossa busca, de não deixarmos para depois, de não dizermos que não buscamos porque alguém nos impediu, que não buscamos porque alguém não nos valorizou, que não buscamos porque não fomos compreendidos. Mobilizem a terra em nós, para que assumamos a nossa história, para que construamos o nosso legado pela força da nossa vontade superior a todas as adversidades, a todos os obstáculos. Mobilizem a terra em nós, para que ela seja firme, sólida, o suficiente para que possamos fertilizá-la com o plantio de boas ações, de bons sentimentos, e para que nunca desistamos de dizer sim, é possível, mesmo que um mundo nos diga que não é possível. Que a nossa fé esteja acima da descrença dos outros, da descrença em si mesmos, da descrença em nós, da descrença na possibilidade de um mundo melhor. Movimentem as nossas terras para que possamos fazer a fundação da nossa luz.
e em nome do poder do Criador, em nome da vida, em nome do sol e da lua, em nome da sabedoria do Oriente, unida ao conhecimento, às tecnologias, ao desenvolvimento racional do Ocidente, em nome das forças do Norte e do Sul, possamos assentar em nossas vidas os alicerces, as antenas que nos façam captar a força do éter, o éter cósmico, o éter que vem das consciências de luz, dos espíritos de amor, para alquimizarem a nossa terra, a nossa água, o nosso fogo, o nosso ar, e gerarem um equilíbrio profundo em tudo que pensamos, em tudo que fazemos, em tudo que dizemos, em tudo em que silenciamos, em tudo que construímos, e que possa ser com a sabedoria necessária para os melhores resultados para nós e para todos que se beneficiam da sabedoria que alcançarmos em nós. Deus, nosso Pai, que sois todo poder e bondade, dai a força àquele que passa pela provação, dai a luz àquele que procura a verdade, ponde no coração do homem a compaixão e a caridade. Deus, dai ao viajor a estrela guia, ao aflito a consolação e ao doente o repouso. Pai, dai ao culpado arrependimento, ao espírito a verdade, à criança o guia e ao órfão o Pai. Senhor, que a vossa bondade se estenda sobre tudo que criastes. Piedade para com todos aqueles que ainda vos não conhecem, e esperança a todos os que sofrem. Que a vossa bondade permita aos Espíritos Consoladores derramarem por toda parte a paz, a esperança, a fé e a caridade. Deus, um raio, uma centelha do vosso amor pode abrasar a terra. Deixai-nos beber nas fontes da vossa bondade fecunda e infinita, e todas as lágrimas secarão, todas as dores acalmar-se-ão. Um só coração, um só pensamento subirá até vós, como um grito de reconhecimento e de amor. Como Moisés sobre a montanha, nós vos esperamos com os braços abertos. Ó poder, ó bondade, ó beleza, ó perfeição. E queremos de alguma sorte alcançar a vossa misericórdia. Deus, dai-nos a força de auxiliar o progresso, a fim de subirmos até vós. Dai-nos a caridade pura, dai-nos a fé e a razão, e dai-nos a simplicidade que fará das nossas almas um espelho onde se deve refletir a vossa sublime e sagrada imagem. Que os lares de meus irmãos sejam abençoados, que seus ambientes de trabalho sejam iluminados, que o propósito que movimenta as ações de cada irmão seja fomentado na sua essência, para que cada um cumpra o que veio cumprir, para que cada um sinta amor e se entregue ao amor do que veio realizar, para que cada um que está distante do seu propósito original possa dele se reaproximar, para que cada um que não conheça qual é o seu propósito encontre os conhecimentos necessários para descobri-lo, e que todos possam ser a melhor versão e deixar como herança ao planeta Terra o melhor de si, hoje, amanhã e sempre. Que a tua luz abençoe as águas de meus irmãos,
que possa nutrir o seu corpo, o seu espírito, a sua mente, a sua luz, e cauterizar e limpar todas as suas sombras. Que o raio verde esmeralda impere nesta corrente e desenvolva os atributos, os dons divinos que todos os meus irmãos trazem em seus corações e em suas mentes. E que os ajude ao depararem-se, ao compreenderem, ao conscientizarem os seus dons, a verem o porquê passaram por tudo que passaram, a verem qual o sentido de terem superado tudo o que precisaram superar para estar no aqui e no agora, e como podem fazer de todas estas aprendizagens, de todas essas vivências, mais tranquilas ou mais desafiadoras, ferramentas para a sua evolução e para entregarem luz ao seu plano de ação, ao universo que criam ao redor de si. Em nome de Deus e em nome de Jesus, foram abertos estes trabalhos, este encontro da terapêutica do amor e estudos para a paz. Em seu santo e sagrado nome, te peço autorização, ó Pai e Mãe da vida, para dar mais este encontro da noite de hoje por concluído, e que os teus anjos, que os teus arcanjos, que os teus enviados de cura possam estar à frente e atrás de cada um dos meus irmãos, acima e abaixo, à direita e à esquerda, por dentro e por fora de seus corpos físicos e energéticos, de seu lar na parte física e na contraparte astral, de seus ambientes de trabalho e de todos os meios que fazem parte das tarefas que cada um veio desempenhar neste plano terreno. Obrigado por esta oportunidade, Pai. Obrigado pela chance de difundir esta mensagem. Obrigado por estar com esta família, porque nós escolhemos. Escolhi estar falando e difundindo. Me escolheram estar me ouvindo, compartilhando e somando comigo. E assim somos uma família de irmãos, além do espaço, além do tempo. Somos uma família de irmãos por ideais. Que a tua luz esteja no coração e na mente dos ideais de todos nós, e que assim seja. Obrigado, queridos. Deus abençoe a cada um de nós e uma boa noite para todos nós. Um bom início de semana. E que as águas de vocês estejam com tudo que for necessário para levar vocês ao melhor de cada um de vocês. Amo a cada um. Fiquem com Deus.